1937. Nanquim. Naquele ano, a invasão japonesa transformou a cidade chinesa em um necrotério a céu aberto. Milhares de prisioneiros e civis foram executados sistematicamente, sem exceções, sem misericórdia. Entre as fileiras do exército invasor, um oficial se destacou. Sua arma de escolha era o sabre. Por que um oficial se dedicaria a execuções manuais? Ele buscava glória, mas, na prática, buscava o extermínio puro. Em poucas semanas, mais de 300 homens foram decapitados por suas mãos. A violência não era um acidente, era o método. As ordens vindas do comando eram diretas. Não deveria sobrar nenhum vestígio de resistência. Os soldados cercavam os prisioneiros e os empurravam para valas comuns. No vídeo, observa-se a cena. Homens amarrados forçados a ajoelhar na lama. A morte vinha de várias formas: rifles, baionetas ou golpes secos de espada. A brutalidade deixou de ser um excesso isolado. Ela virou um mecanismo aceito de controle populacional. O massacre foi normalizado pela hierarquia militar japonesa. Cortar cabeças virou rotina administrativa. Quem era o homem que executou pessoalmente centenas de pessoas? Ele não se escondia. Pelo contrário, ele se tornou o exemplo máximo de disciplina para o seu exército. Mais tarde, seria o foco principal de um tribunal estrangeiro. O destino de um carrasco que virou símbolo é previsível, mas os detalhes de sua ascensão são brutais. Os registros mostram: o oficial limpava o sangue da lâmina após cada execução. Ele contava cada morte como um troféu. A história mudou o tom. O que antes era medalha, virou prova de crime de guerra. A justiça começou a rastrear os passos do oficial logo após a rendição. Não havia para onde fugir. Esta é a origem do executor. Março de 1905. Tóquio. Gunkichi Tanaka nasce em um Japão que não parava de crescer. O império acabava de derrotar a China e a Rússia. A nação consolidava sua posição como potência regional. Tanaka fazia parte de uma geração moldada pelo militarismo. Esse pensamento estava nas escolas, na vida social e no futuro de cada jovem. O país avançava para uma modernização industrial e militar sem precedentes na Ásia. Por que ser soldado era o sonho de todos? A resposta era simples. O exército era o único caminho para a ascensão social e o reconhecimento. Para famílias de classe média como a de Tanaka, o uniforme era um símbolo de virtude. Disciplina, obediência absoluta ao Estado e sacrifício pessoal tornaram-se os pilares da identidade nacional. A educação básica de Tanaka seguiu as reformas da era Meiji. O currículo escolar era puramente nacionalista. Nas salas de aula, era obrigatório memorizar o Rescrito Imperial sobre Educação de 1890. O texto exaltava a lealdade filial e o espírito de entrega total. Esses princípios formaram a base da doutrinação de Tanaka muito antes de ele vestir uma farda. Após os estudos iniciais, ele entrou em uma academia preparatória para oficiais. No quadro, a rotina era clara. As instituições funcionavam como filtros rígidos. Elas selecionavam e moldavam os futuros líderes do exército imperial. O regime era severo, baseava-se em disciplina física extrema, instrução acadêmica intensiva e prática exaustiva de artes marciais. O treinamento focava no Kendo e no Jukendo. Ouve-se o impacto da madeira e o grito dos instrutores. Essas disciplinas reforçavam o vínculo simbólico entre os oficiais e as armas brancas. O sabre não era apenas um acessório, ele representava a herança do ideal samurai, adaptada para um exército moderno. Mas isso era apenas o começo. Os cadetes aprendiam técnicas de combate e uma visão de mundo específica. O Japão era colocado em uma posição de superioridade moral sobre outros povos asiáticos. A instrução misturava estratégia militar com a ideia de uma missão civilizadora por meio da expansão territorial. À primeira vista, era apenas estudo, mas na prática era a preparação para a invasão. Tanaka avançou para a Academia Militar Imperial, a principal escola de oficiais do país. O primeiro ciclo durou 2 anos em Osaka, na província de Saitama. Ali, ele dividia o tempo entre estudos universitários e táticas de guerra. O segundo ciclo aconteceu em Sagamihara, na província de Kanagawa. O treinamento tornou-se ainda mais avançado. Na filmagem da época, nota-se o rigor. As formações eram milimétricas. Durante o primeiro período, Tanaka passou 8 meses em um regimento de infantaria ativa. O objetivo era prático e direto. Ele precisava dominar o manuseio das armas de uso padrão.
Não havia espaço para erros, o exército preparava Tanaka para o campo de batalha. Táticas de pelotão e organização interna de companhias. Esse foi o foco do treinamento prático. Tanaka assumiu uma função de comando pela primeira vez em campo. Na prática, ele já era tratado como alguém superior aos soldados comuns. Essa dinâmica consolidou a distância hierárquica entre oficiais e tropas. A base era simples: obediência absoluta de um lado e exercício inquestionável de autoridade do outro. O oficial comandava, o soldado executava. Por que o exército japonês era tão rígido? À primeira vista, uma questão de ordem, mas na prática, um método de desumanização e controle total. Tanaka retornou à academia para o ciclo superior. Foram mais 1 ano e 8 meses de instrução intensiva. Os últimos 8 meses elevaram o nível de exigência. O som de disparos reais tornou-se constante. As manobras incluíam simulações de combate com munição real. O perigo era imediato. Exercícios de combate corpo a corpo foram intensificados. Houve-se o impacto seco dos golpes e o metal das baionetas. As aulas teóricas não eram neutras. O currículo cobria história, geografia e análise política. O objetivo era único: reforçar o nacionalismo japonês. Nada de debates acadêmicos, apenas doutrinação. As guerras recentes contra a China e a Rússia serviam de exemplo. Os instrutores repetiam o mesmo ponto: o Japão venceu forças numericamente superiores. O segredo não era o número, mas a disciplina e a estratégia. O propósito pedagógico era claro: criar uma mentalidade ofensiva em cada cadete. Tanaka aprendeu que o Japão tinha um destino manifesto. O país deveria ser o líder absoluto da Ásia. A rotina era governada por uma disciplina inflexível. Regulamentos militares exigiam obediência cega. Punições físicas eram o método padrão de correção. No quadro, cadetes alinhados enquanto um superior aplica golpes no rosto de um subordinado. O espírito de grupo era forçado através da responsabilidade coletiva. Um erro individual punia o pelotão inteiro. Se um falhasse, todos sofriam as consequências. Não havia espaço para o indivíduo. Isso era apenas o começo. O sistema formava oficiais endurecidos, homens prontos para cumprir qualquer diretiva, por mais brutal que fosse. Não havia espaço para objeções éticas ou hesitação moral. A ordem era a lei final. Assim, se forjava a liderança do exército imperial. 20 de maio de 1935. Tanaka concluiu o treinamento e recebeu sua comissão como segundo-tenente. Após um período probatório em um regimento ativo, ele agora fazia parte de uma casta superior. O corpo de oficiais não era apenas uma hierarquia militar. Era uma elite social com uma missão nacional divina. Por que o sabre era tão importante? Parecia apenas uma arma de lâmina, mas, na prática, era o elo com o passado samurai. O oficial não carregava apenas metal. Ele carregava autoridade e coragem pessoal. Tanaka batizou seu sabre. O nome escolhido foi Tsukihiro. Era o costume japonês, dar identidade própria à arma que tiraria vidas. No quadro, o Japão entre guerras reinterpretava o Bushido. O antigo código dos samurais foi distorcido para servir ao Estado moderno. Exigia-se lealdade absoluta ao imperador. Exigia-se o desprezo pela própria vida. E, acima de tudo, a ausência total de compaixão pelo inimigo. Os manuais de instrução eram claros. A morte em combate era a forma suprema de serviço. Ouve-se o som de botas marchando no pátio. Oficiais como Tanaka foram moldados para liderar e para executar as ordens mais cruéis sem hesitar. Sua primeira missão foi no 45º Regimento de Infantaria da 6ª Divisão do Exército Imperial. Uma unidade de elite, tropas de primeira linha especializadas em campanhas ofensivas. Mas isso era apenas o começo. Tanaka assumiu o comando de dezenas de soldados como capitão de companhia. Sua função: organizar ataques e manter uma disciplina de ferro. O regimento já tinha sangue nas mãos. Eles operaram no norte da China e na Manchúria, contra forças irregulares. O grupo estava pronto para o território hostil. Na filmagem da época, nota-se: o controle civil sobre o governo desapareceu. Em meados da década de 30, os militares tomaram o controle absoluto. Após o golpe fracassado de fevereiro de 1936, o exército e a marinha impuseram sua agenda expansionista. A guerra contra a China não era uma possibilidade. Era uma necessidade para garantir recursos. À primeira vista, ordens técnicas de logística, mas na prática, uma doutrinação ideológica profunda.
Tanaka acreditava que a invasão da China era uma missão civilizatória e de defesa do império. O sistema de promoções era cruel. O exército premiava a dureza com os subordinados e a frieza no combate. Quem hesitava era descartado. Quem demonstrava brutalidade subia na hierarquia. Não havia caminho de volta. Julho de 1937. Ponte Marco Polo, perto de Pequim. Um confronto armado escalou para uma guerra aberta entre Japão e China. O 45º Regimento recebeu ordens de mobilização imediata. O destino, Xangai. A resistência chinesa foi organizada e feroz. O conflito na Ásia Oriental se tornou uma carnificina prolongada. O cenário agora era de sangue e cinzas. O alto comando japonês concentrou forças massivas em Xangai, o maior centro comercial da região. A cidade era o alvo simbólico perfeito para Chiang Kai-shek. A conquista provaria a superioridade imperial. A batalha durou de agosto a novembro. A fumaça cobriu o porto enquanto os navios disparavam. Assim, começou a marcha em direção a Nanquim. Em 1937, o ano em que o conflito se transformou em uma carnificina urbana sem precedentes, a Batalha de Xangai se tornou um dos combates mais violentos de toda a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Centenas de milhares de soldados foram lançados para o centro do caos. O 45º Regimento de Infantaria da 6ª Divisão chegou nas primeiras semanas da campanha. O capitão Gunkichi Tanaka estava no comando de uma dessas unidades. Sua divisão já tinha experiência no norte da China e na Manchúria, mas Xangai era um cenário novo. Por que a resistência chinesa não quebrava? Tóquio esperava uma vitória rápida, mas o que encontraram foi uma barreira de sangue. O cenário era de guerra total. Trincheiras improvisadas cortavam as ruas estreitas, atiradores de elite se escondiam em prédios residenciais, bombardeios constantes transformavam bairros inteiros em montanhas de entulho e ferro retorcido. Diferente das planícies abertas, Xangai era uma armadilha de atrito. A densidade populacional e as concessões estrangeiras travavam o avanço. A aviação japonesa despejava toneladas de explosivos sobre fábricas, armazéns e casas. Mesmo com armas obsoletas, as forças chinesas mantinham a linha de frente. Para oficiais como Tanaka, Xangai foi o batismo de fogo na guerra urbana. O combate era decidido casa por casa. No quadro das operações, nota-se: soldados usavam granadas e lança-chamas em espaços fechados. A artilharia pesada disparava a queima-roupa contra posições fortificadas. Os relatórios japoneses confirmavam o problema. A resistência chinesa superava todas as estimativas iniciais. O cronograma de invasão estava atrasado. Isso gerou uma frustração profunda nas tropas imperiais. À medida que os dias passavam, o comando japonês mudou a estratégia. A nova ordem era quebrar o moral do inimigo através do terror absoluto. As execuções sumárias de prisioneiros viraram o procedimento padrão. A logística era a desculpa oficial. Manter cativos atrasava a mobilidade das unidades. Por isso, soldados capturados eram eliminados em grupos. Muitas vezes, as execuções ocorriam diante de outros combatentes para maximizar o efeito psicológico. Nas filmagens da época, observa-se: áreas conquistadas eram saqueadas sistematicamente. Lojas, depósitos e residências privadas foram esvaziados. O exército justificava o roubo como punição pela resistência. A população civil ficou presa entre os disparos. Milhares de pessoas sofreram ataques diretos das tropas de ocupação. A brutalidade deixou de ser um excesso e passou a ser parte da operação militar. Nesse ambiente, Tanaka e seus homens agiam com crueldade crescente. O alto comando transmitia uma doutrina clara: a compaixão era vista como uma fraqueza tática perigosa. Qualquer prisioneiro era considerado um fardo logístico inaceitável. Fuzilamentos coletivos e execuções por baioneta foram integrados à rotina. À primeira vista, uma unidade militar, mas na prática, um esquadrão de execução. Com o tempo, o horror foi normalizado. As unidades que hesitavam no início acabaram cedendo à pressão. O peso das ordens superiores e a fúria pela resistência chinesa criaram um clima de violência sistemática. Não havia mais espaço para a ética de guerra. A batalha terminou em novembro. As forças chinesas iniciaram uma retirada geral para o interior do país. O Japão assumiu o controle das ruínas de Xangai, mas o preço foi alto. Dezenas de milhares de baixas atingiram o exército imperial.
Ficou claro que não haveria vitórias rápidas como nos anos anteriores. O alto comando avaliou os resultados. A conclusão foi sombria. Para garantir os próximos objetivos, era necessário intensificar os métodos de terror usados em Xangai. A 6ª Divisão estava pronta para o próximo alvo. Não havia caminho de volta. 9 de dezembro de 1937. O destino da China foi selado nessa data. O exército japonês, incluindo a 116ª Unidade, recebeu a ordem definitiva: marchar contra Nanquim. Por que a capital precisava cair? O general Iwan Matsui tinha uma resposta curta. A tomada da cidade quebraria a espinha dorsal de Chiang Kai-shek. Em Tóquio, a visão era a mesma. Nanquim não era apenas um alvo tático, era o coração moral do inimigo. A marcha durou centenas de quilômetros. O método era simples: violência total. À primeira vista, uma movimentação militar comum, mas na prática, uma trilha de sangue. Vilarejos inteiros foram reduzidos a cinzas. O motivo? Retaliação ou eliminação de recursos. Civis foram executados sob acusação de colaboração. Prisioneiros não eram mantidos vivos. Alimentar cativos atrasava o avanço. Por isso, eles eram eliminados no local. A distinção entre soldado e civil evaporou. No campo, todos eram vistos como ameaça. Tanaka comandava sua companhia nesse cenário. Os relatórios de sua unidade são secos. Eles registram encontros com remanescentes chineses e execuções sistemáticas logo em seguida. A morte virou procedimento diário. O padrão de Xangai se repetia: matar prisioneiros, esmagar resistências e avançar sem pausa. As ordens de Matsui não deixavam margem para erro. Nanquim deveria ser conquistada por qualquer meio necessário. O alto comando queria uma demonstração de força absoluta. O terror era a ferramenta oficial. No vídeo percebe-se a lógica. O exército japonês abandonou qualquer padrão internacional de conduta. O saque e o assassinato viraram prática encorajada pelos oficiais. Dezembro de 1937. Tanaka e seu regimento chegaram aos arredores da capital. Eles estavam endurecidos por meses de combate urbano. Nanquim já estava em colapso antes do primeiro tiro. O governo fugiu para Wuhan. Milhares de refugiados lotavam as ruas. O exército defensor estava desorientado. O cenário estava pronto para o massacre. 9 de dezembro. As tropas japonesas cercaram as muralhas monumentais da cidade. A situação militar era desesperadora para os chineses. O exército de Tang Shengji tinha homens mal equipados e desmoralizados. Os japoneses tinham o dobro do contingente. Eles possuíam artilharia pesada e suporte aéreo constante. Nesse mesmo dia, o alto comando japonês lançou um ultimato. Aviões despejaram panfletos sobre a cidade. O texto exigia rendição imediata. O prazo era de 24 horas. Se não houvesse resposta, a ofensiva seria total. Tang Shengji recusou. A ordem de Chiang Kai-shek era resistir até o fim. Mas era uma resistência simbólica. O governo já não estava mais lá. Nanquim era uma casca vazia. 10 de dezembro. A ofensiva começou. A artilharia pesada castigou as muralhas. Bombas atingiram instalações militares e bairros residenciais densos. O som das explosões era ininterrupto. O cheiro de pólvora cobriu a capital. 12 de dezembro. A defesa desmoronou. Tang Shengji ordenou a retirada geral para o oeste. Não houve coordenação. O caos tomou conta. Soldados jogaram armas no chão e trocaram uniformes por roupas civis. Outros foram fuzilados por suas próprias unidades que tentavam impedir a fuga. Dezenas de milhares de homens ficaram encurralados. O rio Yangtze bloqueava o caminho. Ouve-se apenas o som do cerco fechando. Não havia para onde ir. Milhares seriam capturados nas próximas horas. A capital foi entregue à morte. Assim terminou o último ato de defesa de Nanquim. 13 de dezembro de 1937. As divisões japonesas invadiram Nanquim sem encontrar resistência organizada. A 6ª e a 116ª Divisão atravessaram os portões principais e tomaram a capital imediatamente. Por que a cidade não foi evacuada? Havia esperança de uma trégua. Mas a realidade foi o abandono. 250 mil civis ficaram presos dentro das muralhas, totalmente expostos ao exército invasor. A prioridade inicial dos ocupantes era neutralizar os soldados chineses capturados. Milhares de combatentes foram executados de forma sistemática. Na área de Xiaguan, na periferia da cidade, os japoneses concentraram 50 mil prisioneiros. O procedimento era mecânico.
Os cativos cavavam trincheiras. Depois, eram alinhados diante delas. Metralhadoras disparavam em ondas sucessivas. No vídeo, nota-se, a terra ficava saturada de sangue em poucos minutos. O massacre durou dias. Os sobreviventes dos disparos eram finalizados com golpes de baioneta. Os corpos eram empilhados, jogados no rio ou enterrados em valas improvisadas. Mas isso era apenas o começo. A distinção entre civis e militares disfarçados desapareceu. Qualquer homem em idade de combate era detido sob suspeita. Milhares foram presos em batidas aleatórias e executados sem qualquer julgamento. A população civil tornou-se o alvo principal. Simultaneamente, começou um saque generalizado. Soldados japoneses arrombaram casas, comércios e armazéns para confiscar comida, dinheiro e joias. Prédios públicos e instituições de governo foram esvaziados com a mesma precisão técnica. A ordem ruiu no primeiro dia. Não existiam autoridades civis ou forças policiais para intervir. Houve-se o estalo das chamas por toda parte. Os incêndios se espalharam rápido. Muitos foram causados por bombardeios, mas outros foram criminosos. Soldados incendiavam bairros inteiros após o saque para apagar os vestígios dos crimes. Em poucas semanas, 1/3 de Nanquim virou cinzas. Era uma estratégia clara de intimidação. A violência sexual multiplicou-se exponencialmente. Mulheres de todas as idades foram vítimas de estupros coletivos. Muitas vezes, os ataques ocorriam em público diante de familiares. O desfecho era quase sempre o mesmo: o assassinato das vítimas. A violência atingiu crianças e idosos, intensificando o pânico absoluto. No quadro, observadores estrangeiros registram o horror. John Rabe, um empresário alemão, anotou cada execução e estupro em seu diário. Minnie Vautrin, missionária americana, recebia centenas de mulheres feridas em busca de abrigo. Havia uma zona de segurança internacional para 200 mil pessoas. À primeira vista, um refúgio, mas na prática, um alvo vulnerável. Soldados japoneses invadiam o local constantemente para sequestrar prisioneiros e mulheres. A administração local desapareceu por completo. Com a fuga das autoridades chinesas, não restou estrutura de controle. O exército japonês agia sem restrições legais ou morais. O alto comando não punia os abusos. Pelo contrário, tolerava a violência como ferramenta de guerra psicológica. Execuções em massa, saques e estupros ocorriam ao mesmo tempo em diferentes pontos do mapa. Nanquim deixou de ser a capital política da China. Em poucos dias, tornou-se um campo de extermínio. Os métodos de morte variavam conforme a logística. Metralhadoras para grupos grandes, granadas para acelerar o processo, baionetas para execuções individuais. A vida humana perdeu todo o valor. As mortes eram realizadas em praças públicas para demonstrar o domínio absoluto dos ocupantes. O terror era a única lei vigente. Oficiais de diferentes patentes participaram diretamente das matanças. Assim, terminou a queda da cidade. 3.000 tiros ou um único golpe de aço. Soldados usavam fuzis, mas outros preferiam sabres e baionetas. A presença dos comandantes no local mudava tudo. Eles não apenas assistiam, eles participavam. Isso legitimava o massacre e incentivava a tropa a repetir os atos. A violência começou como controle, mas virou rotina. O sabre Sukihiro e 300 cabeças sob a lâmina. Por que a espada era tão importante? No campo de batalha moderno, mandavam a artilharia e as armas de fogo. Mas para o oficial japonês na China, o aço era o centro da identidade. A espada era o elo com os samurais. Era um instrumento de execução direta. O oficial portava a arma como um distintivo de comando. Era o lembrete de que ele deveria liderar na linha de frente. Kunkichi Tanaka carregava um sabre batizado de Sukihiro. A arma foi forjada com técnicas tradicionais, mas adaptada para a produção em massa da época. O objeto definiu quem Tanaka era. Mais tarde, a propaganda militar ligaria o nome da Sukihiro aos eventos em Nanquim. Prisioneiros morriam de várias formas: fuzilamentos coletivos, baionetas ou granadas jogadas em valas. No caso de Tanaka, o método era diferente. Ele escolheu a decapitação sistemática. Documentos judiciais e testemunhos de pós-guerra são claros. Tanaka executou pessoalmente mais de 300 pessoas com a Sukihiro. O número exato é difícil de verificar, mas aparece de forma consistente nos registros. Não eram punições individuais por crimes cometidos, eram execuções em massa. Milhares de soldados chineses foram capturados. O exército japonês não tinha meios nem vontade de mantê-los vivos. A eliminação física virou a solução prática.
Oficiais como Tanaka assumiram o papel de carrascos. Sua habilidade técnica com a lâmina o destacava entre os outros. O procedimento seguia um padrão mecânico. Grupos de prisioneiros eram reunidos e forçados a ajoelhar. Soldados seguravam as vítimas para evitar movimentos. Tanaka se aproximava e desembainhava o sabre. O objetivo era um corte único para separar a cabeça do corpo. Às vezes, um segundo golpe era necessário para terminar o serviço. Na filmagem da época, nota-se, a repetição transforma o horror em tédio. O que era um ato excepcional virou uma tarefa burocrática. Centenas de execuções em poucas semanas. A morte virou linha de montagem. O uso do sabre tinha uma lógica fria. Primeiro, economizava munição para o combate real. Segundo, reforçava a imagem do oficial como herdeiro dos guerreiros antigos. A propaganda militar tratava esses massacres como demonstrações de valor. Era a disciplina profissional levada ao extremo. As execuções eram públicas. Os soldados assistiam para aprender a determinação dos seus chefes. No quadro, vê-se a lâmina subindo e descendo diante da tropa. A capacidade de decapitar rapidamente tornou-se uma habilidade desejada. O exército queria que outros oficiais seguissem o exemplo de Tanaka. A guerra não aceitava hesitação. O tribunal deu a sentença anos depois, mas em Nanquim, a Tsukihiro era a única lei. 3 centenas de execuções. Esse foi o balanço final da lâmina de Tanaka. As demonstrações públicas serviam a 2 propósitos. Primeiro, intimidar qualquer forma de resistência local. Segundo, motivar as tropas invasoras através da brutalidade. Tanaka tornou-se uma figura pública no Japão através do livro Soldados Imperiais. A obra, escrita por Yamanaka Minotaro, apresentava oficiais como exemplos vivos do espírito marcial japonês. O livro continha fotografias explícitas de Tanaka usando seu sabre em prisioneiros. Uma dessas imagens mostrava o oficial decapitando um chinês. A foto circulou amplamente na mídia japonesa. Na época, o registro não era visto como um crime, mas como um símbolo de coragem militar. A propaganda estatal não escondia a barbárie. Pelo contrário, ela exaltava o massacre como uma virtude. Eliminar inimigos com o sabre era vendido como prova de superioridade racial e moral. No quadro, Tanaka aparece como o oficial modelo. Seu compromisso com o império era medido pelo extermínio direto. Esse reconhecimento oficial gerou um efeito em cadeia. Outros líderes militares passaram a replicar o comportamento. A violência extrema foi validada como uma prática aceitável de guerra. Mais de 300 mortes individuais não faziam de Tanaka o único a matar assim. Mas os números o tornaram o mais proeminente. Por que o nome de Tanaka sobreviveu nos documentos militares? A resposta é simples. Ele personificava a lógica da ocupação, transformar o assassinato de prisioneiros em um procedimento de rotina. Seu caso não era isolado. Ele se somava ao famoso concurso de decapitação entre os oficiais Mukai e Noda. A mentalidade era a mesma. À primeira vista, Tanaka era um herói nacional, mas na prática, ele era um executor sistemático. Após a guerra, o registro histórico mudou de tom. Nos tribunais realizados na China, os promotores usaram Tanaka como o exemplo máximo da brutalidade da ocupação. Tanaka negou parte das acusações, porém, o peso das provas era esmagador. Fotos e depoimentos de soldados sob seu comando selaram seu destino. A própria propaganda japonesa do passado serviu como prova irrefutável contra ele. O sabre Tsukahiro tornou-se um nome maldito. Era comum que oficiais dessem nomes às suas armas, mas este sabre virou um identificador histórico de atrocidades. No quadro, a arma deixa de ser um instrumento de defesa e se torna uma ferramenta de abate. O procedimento era mecânico. Ouve-se o comando para reunir os prisioneiros. Eles são forçados a ajoelhar na posição designada. O golpe de sabre encerra o processo. Tanaka executava a tarefa com uma velocidade que impressionava os subordinados. Não havia hesitação, não havia espaço para remorso. Os soldados que assistiam ao massacre internalizaram a cena. O que era um crime tornou-se parte da disciplina militar. A violência extrema integrou-se ao comportamento coletivo do exército. Nas semanas seguintes à queda de Nanquim, as decapitações de Tanaka foram somadas aos fuzilamentos em massa. Prisioneiros eram entregues a ele para execuções individuais. O comando via isso como uma forma de treinamento e demonstração de competência técnica. O nome do oficial começou a vazar para além das fronteiras japonesas. Relatórios de estrangeiros que viviam em Nanquim
mencionavam os crimes. O Comitê Internacional da Zona de Segurança recebeu denúncias sobre decapitações em diversos pontos da cidade. No início, os responsáveis eram anônimos. Investigações posteriores ligaram os pontos. Tanaka era um dos perpetradores mais ativos. 3 fatores explicam por que sua história permanece viva. Primeiro, a escala das execuções pessoais. Segundo, a propaganda que o transformou em celebridade. Terceiro, a preservação das fotografias que ele mesmo autorizou. O tribunal deu a sentença. Assim, terminou a trajetória do oficial e seu sabre.